Pessoal, hoje nós vamos dar sequência no estudo do livro Conflitos Existenciais, de Joana de Ângeles. Nós estamos no capítulo 15, Vazio Existencial, Psicogênese na perda de sentido, autoconsciência, terapia libertadora. Psicogênese da perda de sentido. Face dos conflitos que remontam ao passado espiritual, o indivíduo renasce assinalado por debilidade de força moral, que resulta da indisciplina e da falta de morigeração na conduta, durante a experiência evolutiva que não ficara bem trabalhada. Não poucas vezes, presa ao cordão umbilical materno, não amadurecera psicologicamente a ponto de libertar-se, mantendo interesse imediato, entre os quais planificação emocional através do conúbio sexual. Antes, porque os preconceitos eram muito severos em relação ao comportamento sexual, a culpa inscrevia-se-lhe no refolho da psique, atormentando e levando à união ligeira, destituída de sentido emocional profundo, sem anuir do amor, nem o respeito recíproco a que se deve toda criatura umas às outras. Mais necessidade fisiológica do que expressão de afetiva realização, quando não lograra completude, experimentava vazio existencial, que se fazia acompanhar pela falta de outros objetivos existenciais. Lentamente, nesse estado emocional, perdia a própria identidade, mergulhando em aparência que pudesse agradar aos outros em detrimento da sua própria realização. Então, ela vai explicar que ia acontecer na perda da própria identidade, nesse estado emotivo, via mergulho em aparência que pudesse agradar a outrem, detrendo da própria realização. Na atualidade, não obstante o sexo constitua paradigma de comportamento essencial, sua satisfação aligeirada continua destituída de significado profundo, que permite equilíbrio da emoção e segurança afetiva. Troca insensata de parceiros na busca da variedade, em vez de satisfazer, mais frustra, demonstrando que o intercurso sexual é mais modismo da sociedade moderna, que se considera liberta de tabu do passado, do que realmente uma forma de expressar sentimento e trabalhar a ansiedade. Nessa busca desenfreada, transita-se de um estado de estresse para outro, sem que haja harmonia interior na busca efetuada. As pessoas que compartem desse momento são descartáveis, grátis ou remuneradas, mal ou bem situadas no contexto social, objeto de uso sem nenhum sentido psicológico realizador. Quando conhecida e importante, portadora do brilho que a mídia brilha ilusória lhes confere, constitui desafio para o conquistador ansioso, masculino ou feminino, que após a vitória não lhe encontra nada de especial, somando as anteriores às novas frustrações, que terminarão por levá-lo à fuga espetacular por droga, depressão, vazio existencial. Em face da rapidez do momento odierno, não se apresenta ensancha para amadurecer emoção, para escolher corretamente, para refletir e ponderar significativamente. O indivíduo é devorado pela volúpia do muito agarrar e do pouco reter. Há uma sofreguidão para aparecer, necessidade desesperadora para estar em todo lugar ao mesmo tempo, tombando na exaustão e levantando-se sob estímulo químico ainda mais frustrante. Vitimado em si próprio, o indivíduo que perder o contato com o self exaure-se no ego exigente, pouco gratificante, preocupando-se em ser espelho que reflita a outrem, sua opinião, seu aplauso, sua desmedida ambição. Então, ela vai trazer acerca dessa situação, aumentando a necessidade psicológica de esconder sentimento, exibir aparência, sobrecarregando a emoção com desarra, amargura, procura dissimular no convívio com os demais, até quando já não mais o consegue.
Explica-se que num período de violência, de guerra, catástrofe de todo porte, a insegurança se instala no ser, adicionando ao sentimento de inferioridade a desesperação generalizada. Insatisfação, ansiedade. Assinalava Freud, no seu tempo, que o fator preponderante mais comum para esse tipo de conflito, insegurança, ansiedade, solidão, é a dificuldade que todos experimentam em aceitar o lado instintivo, sexual da vida, em razão do preconceito e tabu de que a sociedade se revestia. Posteriormente, foram assinaladas outras razões, quais sejam incapacidade para enfrentar novo desafio que se apresenta, culpa, sentimento de inferioridade. Tratava-se de inconsciente hostilidade que vigia entre indivíduos e grupos sociais em luta terrível competitiva. É a falta de meta na atualidade, de objetivo, que assalta a consciência, dando lugar a indivíduo psicologicamente vazio. O conceito conflitivo, a inferioridade em torno do sexo prossegue, tanto quanto a culpa, a ansiedade, adicionado à ausência de ideias que planificam, estimulando a luta contínua. Grande maioria dos que assim se comportam intelectualizaram-se, aprenderam a discorrer sobre tema variado, mesmo que superficialmente, mas não aprendeu a talhar-se interiormente, a enfrentar os seus medos, culpas, sempre transferindo-os no tempo, anestesiando-nos no inconsciente. Compreende-se a imperidade das conquistas externas, que se torna uma forma de autorrealização, e afadiga-se a criatura por consegui-las, devido a essa visão falsa de uma necessidade ilusória, para logo constatar a sua quase inutilidade, por não preencher espaço tomado por angústia, por incerteza. Faz-se um abismo entre o self e o ego, que mais se afastam um do outro, concedendo espaço para a desintegração da personalidade, para a esquizofrenia. Esse vazio existencial, de certo modo, também deriva do tédio, da repetição de experiência que não se renova, da quase indiferença pelas demais criaturas, sugerindo inutilidade pessoal. Na época da robotização, o ser humano sente-se relegado a um plano secundário, deixando-se conduzir por botões mecânicos inteligentes, que em alguns casos substituem-no eficientemente, sem esforço nem gratificação. Excesso de tempo, o resultado da máquina que o ajuda na atividade habitual, faculta-lhe correr para a comunicação virtual, intermináveis horas de busca na internet, encontro romântico de personalidade neurótica, medrosa, estabelecendo perspectiva mais angustiosa, por se tratar de pessoa frustrada, insegura, refugiadas em frente da tela do computador, procurando ilusão de seres ideais, maravilhosos e incorruptíveis. Porém, passada a fase de deslumbramento, iniciando-se a convivência, logo se constata o equívoco e a imaginação arquiteta nova fuga da realidade para a fantasia das denominadas histórias de quadrinhos. Avança-se desse modo para um sentimento perturbador que se apresenta como vazio coletivo, que se estabelece no populacho. Em tentativa inútil de o preencher, elabora-se festa alucinante, arrastando populachos desacisados, ansiosos, volumosos, que se esfalfa no prazer anestesiante, para depois despertar no mesmo estado de vácuo interno, agora com conflito-culpa da loucura perpetrada. E aqui, inclusive, entra esse período que nós estamos para viver do carnaval, que o indivíduo ele se deixa levar por um convite para ir para uma calada da noite, onde vai ter viciação de todo porte e fatalmente o arrependimento no subsequente. Porque esses ambientes, como a Joana traz aqui, em que você tem um som alucinante, volumosas pessoas fazendo arrastamento da multidão, ansiosa, desacisada, esfalfando no anestesiante prazer,
vai levar o indivíduo a despertar no vácuo interno, com culpa e conflito da perpetrada loucura, voltando para o indivíduo para resolver. Então, é um cuidado que precisamos ter, porque muitos adolescentes, jovens, não têm a força moral, o autoconhecimento adequado para falar não para esses ambientes. E onde existe um tipo de vício, como bebida, um crack, o tabagismo, isso dá aso para viciações correlatas e de tipos outros, porque vício conversa com vício. Em sendo assim, mesmo que naquele ambiente apenas alguns bebam, outros irão se identificar com outro tipo de vício, que esses ambientes fazem propalar. Por isso que o alerta, ele é nesse período necessário para que as pessoas se premunam com o pensamento elevado, coração, com a decisão saudável, para não se deixarem arrolar para esses ambientes nocivos. Porque sob a capa de uma festividade nacional, de um momento de lazer prolongado, em que os indivíduos vão desejar fazer uma viagem e acabar indo para ambientes nocivos, nefandos, isso está fazendo a movimentação para situações de dependência, de codependência, de irregularidade moral, e que, como a Joana traz aqui, tem consequência. Porque o indivíduo, depois de perpetrar alucinações, ele precisará lidar com os resultados daquilo, inclusive envolvendo uma doença que ele pode pegar nesses ambientes, a questão da degeneração da saúde, com aquilo que ele vem a consumir, pelas escolhas ruins que fez. Portanto, esse vazio não significa ausência de significado interno de valor adormecido ou ignorado, mas sim capacidade que toma o indivíduo, sugerindo-lhe impossibilidade e inutilidade de lutar contra a maré da dificuldade, permitindo-se uma resignação indiferente, com mecanismo de autodefesa, que se transforma num grande vácuo interno. Então, ela vai explicar que, mesmo nesse vazio, nesse breu interno, não significa ausência de um significado interior, de valor ignorado ou adormecido, mas sim uma incapacidade que toma conta do indivíduo e que lhe sugere impossibilidade, inutilidade de lutar contra a maré do obstáculo, permitindo-se essa indiferente resignação como mecanismo de autodefesa, onde o indivíduo perde a confiança em si mesmo, em Deus, na sua capacidade de resistir àquela tentação, aquele convite. E o indivíduo acaba acreditando que ele não tem potencial, habilidade para proporcionar a si mesmo uma vida mais digna, fazer uma mudança de rota em prol da sua saúde moral, espiritual, orgânica, que vai se iniciar pelo perdão, pela compaixão, a bondade, a caridade, que são sentimentos que mudam nossa faixa mental e que nos permite sermos os primeiros beneficiados com essas vibrações. Pouco a pouco, porque se adapta à nova conjuntura, perde interesse pelo desejar e pelo realizar, fica amorfo, embora com aparência que corresponde a padrão social, por mínima exigência do ego soberbo e rebelde. Perdido o respeito pelo grupo populástico e suas instituições, logo depois perde-o por si próprio, deixando-se arrastar por conflito profundo de inutilidade e depressão. Porque o indivíduo, percebendo que ele não dá conta de ter escolhas boas, ele se percebe inútil no ambiente que ele se movimenta
Isso arrola o ser para a depressão e para esses conflitos de estar sendo um peso morto, que não produz em prol da coletividade populástica. E um aspecto que é necessário para a nossa recuperação moral, mental, é o trabalho no bem. Então, uma pessoa que esteja com depressão, dependendo do nível que isso está, alguém convidar ela para ir para um centro espírita ou o templo religioso e poder emulá-la a talhar a sua fé, a participar de um grupo útil, em que vá distribuir uma quentinha, confeccionar manta, entregar pão, onde o indivíduo se sente útil, acaba que isso vai reverberando em benefício desse ser, que vai se recuperando da tristeza, da angústia, da apatia, da depressão. Em alguns casos, quando esse estado depressivo adentra gravosidades importantes, será precisa intervenção profissional. No entanto, somos do parecer de que a terapia psicológica ela não é só para tratar distúrbios, é para prevenir. Em sendo assim, uma pessoa que procura uma terapia antes de cair no estado depressivo, ela está se prevenindo de males. Porque nós temos esse preconceito com a questão de psicólogo, psiquiatra, de achar que uma pessoa que procura isso é porque está adoecido, louco. Mas não. Uma pessoa que procura uma ajuda terapêutica, no momento em que não se instalou ainda conflitos mais rudes, ela vai abordar prevenções importantes, porque a terapia vai ajudá-la no autoconhecimento, na autoabordagem. Então, pelo menos uma vez na vida, todos deveríamos fazer terapia. E seria praxoso, numa recomendação, o indivíduo fazer acompanhamento psicológico, mesmo que não esteja com um distúrbio patenteado, codificado. Porque a conversa com um psicólogo que possa fazer essa interação conosco é preventiva e vai nos ajudar na autoabordagem. Vai nos dar ferramentais. Naturalmente que um profissional que trabalhe numa linha com a qual coadunemos e que possa então fazer esse auxílio junto conosco, inclusive porque o indivíduo que desperta para a sua reforma moral, ele toma a rédea desse processo. Ele não entrega na mão de um terceiro o seu movimento libertador e de cura. Ele se torna terapeuta de si mesmo. Vai se tornar mãe de si mesmo, pai, onde o indivíduo ele consegue olhar para si próprio, se acolher sua criança ferida e fazer a restauração interior que necessita. No entanto, como a Joana vai trazer aqui, existe essas intervenções benéficas e que são essenciais para nós, como trabalho útil. Quando alguém é envolvido em algum tipo de labor, como cortar uma cebola, amassar um alho para fazer um sopão e distribuir, pessoa que é envolvida em algum serviço que vá beneficiar terceiros, ela é a primeira e a mais beneficiada. Autoconsciência. A autoconsciência é a conquista realizada pelo self após os primeiros meses infantes, quando surge evidente sinal de que se é uma pessoa e não mais animal irracional, orientado apenas instintivamente. Essa formosa concepção de tornar-se consciente, embora a dificuldade inicial de identificar e conflito que surge durante o processo de crescimento, é uma das mais belas aquisições do ser imortal, quando transitando no corpo. É a característica especial do ser humano que pode raciocinar, compreender o significado dos símbolos
selecionar, por preferência pessoal, aquilo que lhe seja apetecível, deixando de lado o desagradável, que pode elaborar esquema em torno de abstração, de considerar o estético, o ético, o nobre, diferenciando-os do vulgar, do indigno, do grosseiro. A autoconsciência amplia o horizonte emocional, psíquico do ser, propiciando-lhe libertação de tudo quanto junge ao passado, a mãe arbitrária, pai negligente, situação penosa, desde que haja esforço de aceitação do desafio novo existencial. Somente nos sonhos se apresentarão símbolos tormentosos que devam ser trabalhados à medida que a autoconsciência favoreça o self com a sua realidade, soberania, em relação ao ego, que passa a existir a partir do momento do raciocínio, do discernimento entre o ser e o estar. Então, o ego ele passou a existir a partir desse momento do discernimento entre o ser e o estar, do raciocínio. O animal irracional permanecerá jugulado ao instinto sem capacidade de distinguir belo ou expressar-se de maneira coerente. Será interpretado pela mente consciente do ser humano que ele entenderá reflexo condicionado, automatismo, necessidade, nunca por ele próprio, percebendo racionalmente o significado do símbolo, nem de acontecimento à sua volta. Sem dúvida, esse animal estará livre do conflito, da culpa, do remorso, que são valores aflitivos que acompanham o despertar da autoconsciência, da sua implantação. Porém, é o preço que o ser humano paga pela conquista, produzindo seleção entre o automatismo da fatalidade biológica do animal no rumo da individualidade consciente. É provável que muitos indivíduos aspirem ao não sofrimento, que se deriva da autoconsciência, preferindo dormir da noite longamente, sem sonho catártico, representativo do conflito, que está sendo eliminado. Consequência, não ter ideia do seu próprio estado por falta de autoconsciência, dessa incomparável capacidade de entender e estabelecer meta. É também essa conquista, naturalmente, que o libertará da ansiedade dos seus tramas, eliminando a culpa, o desprezo de si mesmo, a perda de sentido, vazio existencial, embora os propiciem determinados estágios de desenvolvimento, dando-lhe significado psicológico, alegria de viver e planificadora realização. Não poucos filósofos psicólogos discordam do conceito do self, afirmando que ele interromperia o contínuo dos animais. E por não se ter prova científica do momento em que surge e começa a desenvolver-se. O self, no entanto, é em comum capacidade de gerar relacionamento entre indivíduos de forma consciente e produtiva, sem automatismo do instinto, podendo optar por uns em detrimento de outros, em razão de afinidade, de conceito, de sentimento, emoção. É a consciência da individualidade, não uma faculdade, apenas intelectual. Sem dúvida que se trata do despertar do espírito, ora enclausurado na argamassa celular, diferindo do psiquismo em evolução no reino animal mais primitivo. Quando coerente e saudável, esse self recusa seu abandono, que o indivíduo em transtorno de comportamento se permite. Quando o ego encontra-se atormentado e instável. É a sua faculdade de optar, de discernir, que irá trabalhar pela recuperação da sua potência e da sua realidade, avançando para o estágio luminoso. O objetivo essencial da vida humana é facultar ao ser desenvolvimento de toda a sua potencialidade adormecida. O Deus interno, tornando pessoa, individualidade pensante, esse processo não é automático, como ocorre com seres vegetal-animal, mas dependente de escolha, de aspiração, de lucidez e esforço empreendido, que são resultados das conquistas já conseguidas e existências transatas. O infante humano é a mais longa entre todos os seres conhecidos, exatamente para permitir-lhe recursos de desenvolvimento para o self alcançar sua plenitude,
porque cada pessoa é uma identidade especial, com grandeza e pequenez que a caracteriza. Com uma história muito própria, nunca havendo iguais, mesmo quando se trata de gêmeos duplos ou quíntuplos. Cada um estagiará em nível de autoconsciência que lhe define idade espiritual, o progresso alcançado de cada qual. Nesse claustro divino, a autoconsciência, a pessoa vê de maneira única, jamais igualada por quem quer que seja do exterior mundo. É impositivo autoconsciente o amadurecimento psicológico mediante realização interna e externa, contínua, superando dificuldade, acumulando valor transcendente, que impulsiona para nível cada vez mais amplo e elevado. Por isso que no estágio de autoconsciência não se pode vivenciar estados vazios, manter vácuos interiores, perdendo o endereço da meta, entregando-se à ansiedade perturbadora, ao estresse devastador, aos interesses contumazes. Se algum membro do corpo físico não é acionado, tende ao atrofiamento. No ser vivente, tudo exige ação, movimento e esforço, que mais o fortaleça para o desempenho da finalidade para o qual fora criado. Então, essa movimentação nobre vai nos fortalecendo para desempenhar o nosso propósito de vida. Assim também no padrão psicológico da autoconsciência, a pessoa deve descobrir a finalidade da sua existência e como alcançar o objetivo de ser feliz. Superando conflito ou tratando-se, vivendo de maneira clara, sem culpa, usufruindo dons da existência, sempre aperfeiçoando-se. Quando se adquire autoconsciência, realizando-se a identificação entre self e ego, torna-se possível preencher o espaço afligente do mundo interior, nunca se atirando ao abandono de si mesmo, ao desprezo, à vacuidade. Então, ela vai explicar que a adquirição de autoconsciência, que se realiza na identificação entre self e ego, tornará possível preencher o espaço afligente interno. Não é que não irá acontecer, mas isso será preenchido e substituído por elevação, nobilitância, que impedirá o indivíduo de se atirar ao autodesprezo, ao abandono de si mesmo, à vacuidade, à desistência de qualquer porte. Terapia libertadora. A pessoa vazia, aquela que perdeu a identidade, deixa de seguir na busca do objetivo, que constitui o fanal da motivação segura para existir e realizar a atividade existencial, passa por um processo tormentoso de desgaste emocional. No entanto, a perda do si pode ser resolvida mediante mudança de atitude racional e emocional para a instância existencial. Eis porque a fé religiosa, o sentimento de humanidade, o respeito social, vinculação idealista a qualquer expressão dignificadora do ser, tornam-se referências que se convertem em estímulo para não se perder o significado psicológico interior. Passando-se do absurdo da fé cega e autoritária para a indiferença espiritual do ser em si mesmo, as condutas anárquicas e irresponsáveis assumiram a liberação daquilo que antes era castração, produzindo males equivalentes que ora consome o ser social, perdido na confusão do nada a perseguir. Porque o indivíduo ele precisa estar antenado com o significado psicológico interior, que se ligará à observação, vigilância e oração. A jornada física é de duração efêmera, porquanto, à medida que produz frutos, está sendo consumida pela sucessão das horas, o que deixa certo travo de desencanto e amargura. A conceituação eterna do espírito, momentaneamente em realização na vestidura orgânica, entretanto, faculta comportamento diferente, porque as leis que lhe regem o destino estão escritas na sua própria consciência. Não valendo muito a opinião externa, seja mediante reproche ou aplauso, porque chegado aqui, o indivíduo ele não está suscetível, vulnerável à opinião alienígena, seja reproche ou aplauso. Ele acolhe a orientação, a crítica, analisa
aquilo que caiba aplicar na sua modificação, estuda a sua imperfeição para se melhorar, mas ele não está em busca de agradar, de receber evidência, curtida, confete. Por meio da reflexão, descobre-se o indivíduo conforme o é, e quanto poderá fazer isso em benefício próprio, a fim de alcançar nível mais grandioso e compensador, que lhe está destinado pela própria vida. Então, o indivíduo ele pode se enxergar, se olhar no espelho sem receio, tendo consciência do quanto poderá fazer em benefício próprio, de onde está e como alcançar níveis mais grandiosos, compensadores, a ele destinados pela própria vida. Porém, no período de angústia e de ansiedade, em face da dificuldade de identificação de meta e de compromisso, necessita de assistência psicanalítica ou psicológica, a fim de diluir a ansiedade e conflito gerador, conforme psicogênese em que se apoia. Então, ela vai explicar que nesse período ansioso e angustioso, devido à dificuldade de identificar a meta de compromisso, até porque o indivíduo não logrou enxergar o propósito de vida, a finalidade da sua existência. Em sendo assim, precisará de um auxílio para fazer isso. Porque do momento que eu identifico para que eu encarnei, eu vou poder então focar nesse fanal. Em sendo assim, necessitará dessa assistência psicológica ou psicanalítica, visando diluir a ansiedade e conflito gerado, com o sono psicogênico em que se apoia. A orientadora assistência irá auxiliar para liberar medo, culpa, frustração, má, sejando-lhe indispensável motivação para prosseguir, em razão do júbilo que o tomará, facultando-lhe sempre novo cometimento satisfatório. Então, ela vai explicar acerca do aspecto da assistência orientadora, que auxilia para liberar culpa, medo, mágoa, frustração, que atravanca o indivíduo. São conflitos atantes, que à medida que ele vai liberando, vai tendo um ensejamento da motivação indispensável para prosseguir, razão do júbilo que o toma, facultando-lhe sempre novo cometimento satisfatório, onde se descerra as insanchas que o aguarda. Então, isso renova o ânimo, a vontade alavanca ao nível máximo, que é um movimento que nós precisaremos acionar desde o início. A busca do si de outro modo, através da meditação da prece, faculta-lhe insight valioso para compreender quanto lhe está reservado e momentaneamente se encontra defasado, sem utilidade. Então, ela vai trazer tanto a busca do si, via prece, meditação, que vai nos facultando esses insights valiosos para compreendermos tudo quanto nos está reservado e se encontra defasado, sem utilidade momentaneamente. Ao localizarmos dons, habilidades que estão parados em nós, isso cria água turva, dá réptil, a gente vai querer pôr isso a serviço do bem comum, para sair desse estado. Nesse sentido que a comunhão mental em outras ondas de pensamento, em área extrafísica, proporciona-lhe-á identificação com a entidade benfeitora que inspira decisão, conduta saudável, enriquecendo de bem-estar. Então, essa ligação, comunhão psíquica com outras ondas de pensamento, que é essa onda eletromagnética com velocidade acima da luz, em área extrafísica, proporciona-lhe-á identificar com a entidade benfeitora, inspirando-lhe conduta saudável, decisão positiva, enriquecendo de bem-estar. Indevidamente crê-se que somente indivíduo superiormente qualificado pode experimentar essa alegria, essa vivacidade, o triunfo sobre o conflito. Lê do engano, porquanto esses bens estão ao alcance de todos quando se realizem atos de enobrecimento, e esforcem-se por lográ-los.
Então, o indivíduo que tem atitudes nobres e se esforce por esses logros, ele aufere essa vivacidade, essa alegria, o triunfo sobre o conflito. Virão novas refregas, mas estaremos com essa confiança no êxito do nosso desempenho moral. Cada ato bem conduzido oferecerá a compensação do resultado exitoso. O indivíduo vazio necessita de terapia própria para recuperar a finalidade existencial na qual transita. Basta alisar, tentar e insistir até conseguir. E nesse sentido que o indivíduo ele vai tendo essa percepção de que existe uma enxada o convidando para carpir. As necessidades pipocam na terra em pedidos e gritos mudos, surdos, para serem lenidas. Então, um indivíduo que desperta para a finalidade da sua existência, ele desejará colocar o seu dom a serviço do outro, para que ele possa ser alguém que esteja contribuindo, ao invés de permanecer vampirizando os recursos do planeta, passando por aqui sem deixar frutos positivos. Não. Desejaremos na nossa trajetória aqui, no limiar da nossa força, deixarmos, após os nossos passos, resultados positivos, frutos bons. É por isso que ela vai trazer nesse recorte, quando diz que no estágio de autoconsciência, não podemos manter vácuo interior, vivenciando estado vazio, perdendo o endereço da meta e nos entregando à ansiedade perturbadora, desinteresse contumaz, estresse devastador, mostrando que a vigilância é uma constante, porque o estágio que nós estamos aqui, ele ainda é de pensamentos que nos povoam, alienígenas, que podem tentar nos conduzir para uma tristeza, para uma angústia, que não tem fim. É um poço que quanto mais você se deixa cair nele, mais fundo você vai caindo. Por isso que passa pela observação e vigilância, a prece do indivíduo não se deixar arrastar por essa situação. Inclusive porque arrastados nós seremos, mas podemos voltar. A sitiação acontece, malévola. A própria questão de vir, assédio moral, espiritual, onde a gente percebe que espíritos estão participando conosco daquele momento e fazendo alguma pressão. Isso faz parte da rede de conversa energética que existe na Terra. A diferença é como eu me posiciono. Se eu tenho uma vontade firme, alavancada ao nível máximo, eu vou fazer frente a isso e resistir. Por isso que a Joana vai dizer dessa necessidade de nós desenvolvermos mecanismos de autorrecuperação, de autorreparação, de fortalecimento moral. Não perdendo tempo, lamentando um afeto que desertou, parente a nos desconhecer, dinheiro perdido, injúria, incompreensão, mágoa de outrem, agindo, servindo e caminhando para frente, porque a fé é expressão de serviço. Serviço de fé é utilidade no orbe, buscando ser lâmpada do Cristo na usina do amor de Deus. Nessa imensa vereda descobriremos pequeninos abandonados aos quais estenderemos o agasalho esperançoso. Auxiliar outro é nosso melhor investimento. Perante qualquer dificuldade, sobretudo na amargura suprema, confiemos a providência divina à dor, a nos ver gastar a alma. Com coragem, um bom ânimo, arrojo, que nos permita dobrar o que for para resolver inflexíveis na tentação.
Não podemos nos omitir na observação, enquanto observamos, movimentamos, somos lancinados. No entanto, também precisamos perspicácia para seguir compassivos corajosos. Caso contrário, um cisto, um nada, nos esmagaria na terra. O carro é empurrado a 1000 por hora para toda direção, para todo lado, de todo jeito possível e impossível, para batê-lo, visando causar um estrago, causar uma consequência que nos comprometa, nos desmoralize e nos dificulte, nos manchando, atrasando, colocando para trás na própria carreira, inclusive tentando usar algo que venha de nós como gatilho. Mês depois que a situação passa, vemos que deu certo, o carro ainda convulsiona, frenético, teimoso, febriciante, visando criar estrago, numa cavação ininterrupta, a pedir metais benditos da bondade, caridade, vigilância. Tenta instalar distúrbio como se alguém contra nós, vice-versa, ou como se existisse uma intenção nefanda que tenta engalfinhar uma luta. É como se a energia alienígena lutasse umas com as outras para instalar uma contenda real. Não entremos nessa luta, mas ela vem na nossa direção dilaceradora para que sejamos pegos de surpresa numa situação irregular, tentando nos arrastar por um cenário, nos tornando parte de uma encenação, mesmo isso não vindo de nós. Também não dá para saber de onde vem realmente, pela enganosidade, associar algo a alguém correlato, implicando conúbio devastador, horripilante, tenebroso, surdínico, mas que se movimenta ativamente, com cada vez mais força. É subrepetício porque vai se aproveitar de alguma brecha, alguma desprevenção. Por isso que Kardec vai dizer, antes excesso de circunspecção do que imprevidência. Uma prudente reserva, uma moderação constante, uma lentidão sábia, que traz cada coisa a seu tempo. Porque você ser precipitado é tão maléfico quanto se omitir. É a sabedoria, o discernimento, a aptidão, a habilidade, perspicácia e praticar o trazer as aplicações do senso comum naquilo que realizamos, observando, comparando, julgando, usando o método positivo da dedução que Kardec realizava, a gente vai podendo trazer os contributos intuitivos, inspiratórios, para que possamos realizar o discernimento adequado, correto. Porque existe espírito mistificador, zombeteiro, que tenta nos ludibriar e que está ligado à nossa inferioridade, porque a propensão que nós temos a ser joguete na mão de espírito inferior é por causa da nossa fraqueza, do nosso nível evolutivo, da nossa vulnerabilidade, que vai nos descerrar o que vivemos em experiências pregressas de queda, de erro, nosso órgão de choque, aquela área que é mais difícil para nós, que o indivíduo percebe que tem que ter cuidado porque costuma cair no mesmo ponto várias vezes. Nesse sentido, que também nos empurra para que acreditemos estar devolvendo algo, tentando nos enlaçar num dente por dente. Porque o materialismo ele tem aspecto imaterial. Se o indivíduo dá largo para o sensualismo, orgulho, egoísmo, isso vai fazer o corpo falar mais alto, enfraquecendo o espírito. É o prazer de excitação quando o orgulhoso exacerba seu próprio ego na sua vítima. Causa despertar dopaminético com muita relação com o materialismo. Na franca transição orbíqua, lutar com o materialismo para o nosso espírito brilhar mais é labor constante. É um suor. Também tende a nos sobrecarregar energeticamente quando algo bom acontece para que examinemos, depereçamos, esqueçamos, fazendo estrago que não possamos rastrear, depreender. Também fará associação energética indevida, usando
nossa vibração e energia, o que sai de nós, qual vibro, tentando entrar-nos na nossa intimidade, num povoamento que corrompe o conteúdo, como se rompeu intacto ou modificasse. Qual se eu tentasse impor algo nefando, como se estivesse devolvendo em algo que não participo. Por isso que ao demarcarmos com vitória sob pressão moral, social, o sofrimento já não nos degradará, mas nos aformoseará. Porque não se pode estar abnegado humilde, mas se é uma e outra, sempre igual, coerente, moralmente. O amor legítimo irradia como realização alta dos sentimentos são. Integramos ego-self, sem prejuízo psicológico para o ser consciente. Equilíbrio perante obstáculo. Desafiação da nossa inércia me refrega. Confiança no desempenho do labor. Vencemos a sombra densa para alcançar a luz inacessível. Alargando visão da realidade, saímos da estreiteza do limite em que nos encarceramos, diluindo barreira do pensamento pessimista em favor do idealismo altruísta. Setamos a saga esplendorosa, tal princípio inteligente para atingir glória solar, em êxtase de paz, autorrealização, elevação. Desafia nossa inércia quando tenta nos exacerbar em outro e know-how orgulhoso, em conúbio comprometedor. É um jogo para que reajamos, exacerbando nossa sombra, para facilitar um pouco para cada qual, de nos fazer emperrar numa autodesconfiança, nos mantenhamos aptos, renunciando ao mal, como resposta a isso, servindo no limiar da nossa força ao bem. Estamos sendo preparados para participar dos poderes da criação. O amor é o vínculo, a liga da perfeição. O sábio cresce quando cuida de quem está no leitinho. Não permitamos que a hora difícil nos esmague, que a sombra nos afete. A intenção da sombra é evitar a luz. A espiritualidade inferior se compraz com o nosso mal-estar, se alimenta com esse tipo de fluido. O tema da expiação terá a ver com a missão. Quando se é pobre, busca-se comprar comida. Mas quando se tem mais do que o necessário para comprar comida, a fome não cessa. Atendida a necessidade do corpo, surge a da alma. Por isso é urgente rompermos com o materialismo, envergando nossa espiritualidade. Nos tirará daquele ioiô. Nesse sentido que a ansiedade ela nos fere e julgamos nesses velhos conflitos do sentimento que pertencemos ao corpo físico, ao preconceito multissecular, à convenção humana, quando todo o patrimônio material que nos circunda representa empréstimo de força, ensancha para descobrirmos nós próprios, enriquecendo o valor de cada qual. Na maioria das vezes, demoramos-nos no sombrio cárcere de separação, distraídos, enganados, cegos. Contudo, a vida continua forte, segura, semeando luz, oportunidade, para que não nos falte fruto da experiência. Pouco a pouco, o trabalho, a dor, a enfermidade, a morte, compele-nos a reconsiderar o caminho percorrido, nos impele a mente para a zona mais alta. Não desprezamos, pois, esses admiráveis companheiros da jornada terrícola, porquanto quase sempre em companhia deles é que chegamos a compreender que somos de Deus. Levemos pacientemente o fardo que nos leva entre o rugir do vento e o praguejar da treva. Abençoa em caminho. Os açoites da angústia em torvo redemoinho, onde não possamos, coração, entretecer a alegria de louvar, calamos em oração. Seguimos sem parar, amando, restaurando, redimindo. Por esse motivo que, consoante vai ser dito nessa mensagem, que vai trazer tanto o capítulo 5 de Maria Dolores, Cantiga de Esperança, do livro Antologia da Espiritualidade, e o livro Vinha de Luz, capítulo 84, Somos de Deus, de Emmanuel. Por isso que significará essa conquista, onde teremos condição
de fazer esse logro. É por esse motivo que Jesus ele vai nos dizer, no Evangelho segundo o Espiritismo, do emblema de todos os que têm os meios de ser úteis e não são, de toda utopia, sistema vazio, toda doutrina sem base sólida. Na maioria das vezes o que falta é a fé verdadeira, fecunda, a que comove a fibra do coração, numa palavra que transporta a montanha. Nesse momento de comoção moral e espiritual que nós vivemos, a fé, ela vai nos dar a condição de seguirmos para alcançarmos o desiderato. O que falta é essa fé, porque a árvore que tem folha, mas não frutifica, ela será condenada à inutilidade, à esterilidade. Jesus fez essa condenação porque dia virá em que estará seca até a raiz, dizendo que todo sistema, toda doutrina que não tiver produzido nenhum bem ou populacho, cairá no nada. Que o homem voluntariamente inútil, por falta de ter colocado em prática o recurso que tinha, será tratado como uma figueira seca. Por isso que Jesus ele vai nos trazer, na reflexão da luz, acerca de colocarmos ela para que ilumine. Um indivíduo que acende um fósforo no sopé da montanha, ele alcança uma quilometragem próxima. Mas se o indivíduo ele sobe essa montanha e no seu acume ele acende uma vela, essa luz alcançará mais longe. Nesse sentido que Jesus ele nos convida para acendermos a nossa luz e fazermos levar isso por onde formos. É nesse sentido que, quando ele nos orienta sobre fazer essa ascendição e distribuir por onde passarmos, significará que não devamos esconder debaixo do alqueire ou da cama, mas colocar em um velador para iluminar todos. A luz simboliza a ação cristã, a verdade, que deverá ser manifesta via boa obra, não escondida. Os olhos são a candeia do corpo. Se o olhar, a intenção, a visão for bom, o corpo se enche de luz. Se for mal, o corpo fica trevoso. Por isso que nós estamos nesse momento na Terra para deixarmos o nosso testemunho. E quando a gente fala no exemplo, é o que arrasta. Palavras, isso é fácil a gente emitir, mas é o testemunho que fica. E nesse sentido que alguém encarnado, cujo pai desencarnado e avô na mesma situação no astral tiveram uma dificuldade entre eles, que ficou pendente, precisa dar, receber perdão, se esse filho encarnado deixa um exemplo nobre, ele vai emular o seu pai, o seu avô, resolver entre eles as pendências. A mesma coisa acontece com desencarnados que estão entre nós, que precisam do nosso testemunho bom para optarem pelo bem e assim poderem permanecer na Terra e não correr risco de ser degradado para um orbe inferior como Quiron, que os homens ainda estão na idade da caverna. É por esse motivo que
no momento que nós estamos vivendo, essa é a proposta que Jesus nos faz. E ele nos pede para fazermos essa pipocação, porque aquilo que nós deixarmos nesse período estará influenciando positivamente ou negativamente, desencarnado e encarnado. Por isso que ele vai nos dizer acerca da candeia e nos trazer a ingência de sermos sal da terra e luz do orbe. Vós sois o sal da terra, se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais prestará, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade que está situada sobre um monte. Nem os que acendem uma candeia porá debaixo do alqueire, mas põe-na sobre o candeeiro, a fim de que ela dê luz a todos os que estão na casa. Brilha assim vossa luz perante os homens, encarnado, desencarnado, parentela, conhecido, distante, no além, para que veja vossas boas obras, glorificando vosso Pai que está no céu. É nesse sentido que ele vai trazer: enquanto não passar o céu, a terra, não passará da lei um só i ou um tio, sem que tudo seja cumprido. Por isso que ele vai dizer que se eu quebro um desses mínimos mandamentos e ensino assim aos outros, serei chamada muito pequena do reino celeste. Mas se guarda e ensina a guardá-los, isso acontece pela minha conduta nobre, esse será reputado grande no reino dos céus. Porque nos disse que se a nossa justiça não for além da dos escribas e fariseus, não entraremos no reino celeste. Por isso que na oferta que façamos no altar, se lembrarmos que alguém tem algo contra nós, deixemos ali, diante do altar, a oferta e vamos reconciliar primeiro com o outro. Depois viremos e faremos nossa oferta, nos conciliando sem demora com o adversário enquanto estamos a caminho com ele, para que não suceda que ele nos entregue ao juiz e que o juiz nos entregue ao seu ministro e sejamos mandados para a cadeia algemosa. Verdade te digo, não sairás de lá até não pagares o último ceitil. Por isso que Jesus vai nos dizer acerca de rompermos com a causa do escândalo e fazermos o redirecionamento da nossa rota via lealdade a Ele.